Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor, que está em Jeremias 51, no versículo 15, que diz assim: Ele fez a terra com seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo artífice de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nela não há espírito. Amém? Vamos aqui para a nossa meditação em cima desta palavra, que tem o título de Deus Criador. Somente o Senhor tem o direito de reivindicar adoração. Ele baseia este direito no fato de ser ele o Criador dos céus e da terra. Os ídolos dos babilônicos eram feituras da própria mão do homem, enquanto que Yahvé é o Criador de todas as coisas. Infelizmente, o ser humano tem deixado de acreditar nesta verdade tão importante. Precisamos considerá-la para não cair no mesmo erro. Presta atenção. Há três maneiras pelas quais Deus procura se revelar ao homem como o Criador. A primeira maneira é por um procedimento, uma intuição interna que fala a sua razão sobre a possibilidade de haver um Criador infinitamente superior a ele. Está em Romanos 2,15. 2, tópico 2. Pela complexidade e diversidade da criação, desde a infinitude do mundo astronômico ao minúsculo átomo, pode-se notar que planejamento inteligente que rege as leis da física, da química, da matemática e da biologia, tamanha complexidade deve ser encarada como evidência da existência de um Deus Criador. Tópico 3. Pela clara criação da sua palavra que o apresenta como grande Criador do universo. Está em Gênesis 1, Isaías 45, João 1,3, Hebreus 1,10. Escrevemos aos Romanos, o apóstolo Paulo afirmou que as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Romanos 1,20. Ele está argumentando que aqueles que não creem em Deus como Criador da natureza, no juízo não poderão apresentar nenhuma desculpa a Deus. Você vê o Salmo 19, né? Diz que o dia faz declaração à noite e vice-versa, né? Coisa linda, né? Coisa de Deus, maravilha. Aqueles que teimam em não crer no Deus Criador, eles o chama de insensatos. E diz que estes que estão dizendo-se sábios tornaram-se loucos. Romanos 1,22. A mesma verdade foi expressa por Jeremias, quando, referindo-se aos incrédulos, ele disse: embrutecido é todo homem no seu conhecimento. Olha que tremendo. Hoje, mais do que nunca, os homens têm se recusado a crer num Deus Criador. Atribuem ao acaso o surgimento de tão maravilhosa, diversificada e complexa natureza. Infelizmente, até mesmo entre os cristãos, muitos se apegam à teoria da evolução das espécies, simplesmente pelo receio
de serem zombados pelos que se julga entendidos do assunto. Estes ignoram completamente que a evolução e a salvação são doutrinas mutuamente excludentes. Você crê no Deus Criador? É uma pergunta. Crê que ele tem poder para criar todas as coisas do nada? Outra pergunta. Crê que ele tem poder de falar de tudo, aparecer, ou imagina que ele precisa de quase uma eternidade para criar todas as coisas? Como diz Jeremias, a falta de fé nesta verdade embrutece a mente do homem. Que o Senhor ilumine a sua mente para que você possa compreendê-lo e defendê-la. Como está em Gênesis, né? Que foi a criação, que Deus criou tudo do nada. Aqui viu Deus que era bom. Aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Coisa linda. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas, se estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do segundo dia, e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E chamou Deus a porção seca, terra aonde habitamos. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está sobre ela e sobre a terra. E assim foi a criação de Deus. E assim Deus o criou, tudo que nela há, até nós. Ele nos criou do barro, a sua imagem e semelhança, para o adorá-lo, para o servi-lo, para glorificar. Eu louvo ao Senhor e agradeço de todo o meu coração, né? Pois eu sou a imagem e semelhança do Criador. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Oh, glória, aleluia. Não desperdice, aleluia. Ele é o Deus Criador, né? Que é o título da mensagem aqui. Aleluia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Louvado seja o nome do Senhor, né? E foi tarde, manhã, e no quarto dia, e disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Aleluia. E Deus criou as grandes baleias, todos os répteis, alma vivente, conforme a sua espécie, toda ave de asas, conforme a espécie, viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai vós, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Aleluia. E fez Deus, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que move sobre ela. E Deus criou a sua imagem, imagem, semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, e os criou. Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre ela. Aleluia! Deus nos deu poder e autoridade. Só que a autoridade, né, nos foi tomada, né, foi tomada ou foi dada, mas Deus quer restaurar a nossa condição. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer restaurar a nossa comunhão. Deus quer nos restaurar a autoridade que foi nos dada para que nós possamos curar, para que nós sejamos mensageiros de boa nova, para que nós possamos abençoar o nosso semelhante, o nosso irmão e o nosso próximo. Amém? Leia a palavra. Essa palavra está em Jeremias 51 e em Gênesis, 1 capítulo 1, a criação, onde tudo começou. E o título, né, dessa mensagem é Deus Criador. Amém? Que Jesus abençoe e te dê uma noite de salvação, uma noite de bênção, uma noite de vitória, um sono reparador, renove as tuas forças a cada dia. Amém? Jesus está voltando. Não perca a tua comunhão. Alicerce-se na rocha, que é Jesus. A rocha é Cristo. Que você esteja alicerçado, firme na rocha, pois o dia mau vem. E se você estiver alicerçado nessa rocha, nada te abalará. Você continuar firme na rocha. Amém?